Nós somos peregrinos e estrangeiros. Atenção, atenção. Lembrem-se, você que é cristão, você que é um discípulo de Jesus, lembre-se sempre, você nessa terra é um peregrino. Se não é, precisa ser. O que é um peregrino? Atenção, que isso aqui é importante, a revelação disso é importante. Peregrino é um passageiro. O discípulo, o cristão que tenta viver nessa terra aqui, totalmente aqui, conectado e sendo alimentado pelas vozes, pelas pressões, veja bem, perdendo a noção de que é um peregrino, essa pessoa vai adoecer. Vou falar um pouco sobre isso aqui. Vai adoecer. Quando você assume de que você está aqui na terra, mas você está de passagem. Exemplo prático para você entender. A pessoa que não é um peregrino, um cristão, um discípulo, que até frequenta cultos e reunião da igreja, mas que não vive como peregrino, vive aqui na terra como se daqui fosse, ela está aqui, ela está conectada, ela está apegada a coisas, a situações. O peregrino, ele vive porque tem que viver, mas por saber que é um cidadão dos céus, ele está constantemente andando, avançando. E é interessante que isso, o apóstolo Paulo demonstra isso, essa atitude de peregrino, quando ele fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás. Tem gente que na igreja, discípulos cristãos, que não consegue esquecer das coisas, porque estão apegados às coisas. Estou fazendo essa introdução para eu falar daquilo que eu me propus, entendendo que é uma palavra para nós hoje. Então fica apegado às coisas. Paulo não, esquecendo-me, aí você pode colocar essas coisas para trás, fica qualquer coisa que você quiser, contanto que seja alguma coisa que fica para trás. Inclusive a nossa vida lá no passado, ou a nossa vida no dia a dia, coisas, desafios que a gente enfrenta, que tem que esquecer e tem que avançar. Prossigo para o alvo. Prosseguir indica continuidade, avanço. Eu sou peregrino. E além de ser peregrino, nesse meu avanço, fica difícil me filmar, né, irmão? eu até pensei hoje, eu vou pregar parado, eu não consigo, igual eu, onde é que eu já estou, para facilitar o pessoal filmando. Então, além de eu ser peregrino, ouça bem, irmãos, palavra simples. Além de, para a gente precisa das coisas simples, né? Até porque Jesus é muito simples. Além de eu ser peregrino, Jesus sempre facilitava, viu? Às vezes o povo lá que não entendia ele contava parábola meio complicada, mas para os discípulos ele era muito claro. Então, além de eu ser peregrino, eu sou estrangeiro. Meu idioma é outro, minha vestimenta é outra. Estou falando espiritualmente e também literalmente, mas estou falando de cidadão do céu, eu sou estrangeiro. Minha mentalidade, a minha cultura é do reino, aí vai. Muito bem. Você precisa renovar isso no seu coração, para que você seja muito mais do que um evangélico, frequentador de culto de reunião, mas que vive aqui, perdendo a característica da identidade, que é de peregrinos e estrangeiros. Quer façais qualquer coisa, façam para quê? Para a glória. Se você estuda, estude para a glória. É a mentalidade do peregrino. Se você trabalha, trabalhe para a glória de Deus. Tenha as coisas como quem não tem. Eu vou ter um tablet, inclusive esse aqui está bem avançado, está bem ultrapassado, mas tem um tablet moderno, saiu ontem, foi lançado ontem. Tem dinheiro, compre, não vai se endividar. Mas tem dinheiro, não tem problema não. Tenha, mas tenha as coisas como quem não tem. Seja, outra coisa para você, seja como quem não é. Se você é alguma coisa no sentido humano, seja como quem não é, não ostente. A gente não precisa disso. Amém? Muito bem, deixa eu tentar agora entrar aqui naquilo que eu quero repartir com vocês. Ontem, na saída daqui,
Deus me falou o seguinte: fala sobre esse assunto. Aí eu quero me conectar com as crianças e quero falar sobre, o que é que está aí? Jesus, a verdadeira alegria. Eu falei, opa, vou falar. E esse assunto é pertinente, é importante, é interessante. Queridos, ouça bem, esse assunto diz respeito a você. Os irmãos que vieram aqui já falaram, deixa eu repetir aqui rapidamente, que nós vivemos, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a pessoa de Jesus como verdadeira alegria. Mas antes, vem aqui comigo. Nós vivemos o que alguns irmãos falaram aqui em tempos difíceis, concordam ou não? Ouça-me aqui para ver se você concorda comigo. O mundo está cada vez mais violento. Foi o que os irmãos já falaram aqui, das guerras, Acabou, presta atenção, acabou definitivamente, acabou aquela sensação de segurança de outrora. Estou falando aqui agora para os mais antigos. Acabou aquele tempo em que mesmo na cidade grande, ouça aqui os mais antigos, não havia muitas grades nas janelas. Lembram desse tempo? E os antigos que eu falo, eu lembro um pouco desse tempo, eu não sou tão antigo. Mas olha o seguinte, acabou. Acabou o tempo de que se conseguia andar nas ruas à noite sem medo, pois não havia muitos relatos de violência urbana, até pouco tempo atrás. Mais um dado, hoje, a coisa está tão séria, mas eu quero falar sobre isso aí para vocês. Hoje a coisa está tão séria, que até no interior, essa tranquilidade foi perdida. Lembra que antes ainda se falava assim, eu vou sair de Salvador, cidade grande, e vou para o interior. Misericórdia, está um negócio sério e difícil. E pior, porque o interior ainda tem dificuldade de policiamento e tal. Acabou. Cada dia mais se ouve notícias de atentados. Não é isso que a gente está vendo? Vocês ouviram agora recente? Isso é o que a gente ouve. A história da creche do segurança. Ontem eu ouvi no noticiário, subiu para 10 crianças, ou 10 pessoas mortas. O cara pegou o álcool, jogou em cima dele, das crianças, não foi? E tocou fogo. Na creche, menininho, 4 anos. Acabou essa tranquilidade. Inclusive, e era uma cidade pequena de Minas Gerais, que eu nunca tinha ouvido falar na cidade, não lembro nem o nome. Como? Jacaúna. Misericórdia. Nunca tinha ouvido falar. Acabou. Essa tranquilidade foi perdida. Chacinas, mortes banais. Atenção. Olha o tempo que a gente vive. Mortes banais. Não, fui pegar o celular, não me deu, eu atirei. Me fechou no trânsito, saiu. Você já viu isso acontecer? Não. Acontece direto. A gente sabe pouco, porque se noticia pouco para não causar pânico na população. Não, morreu? Foi o quê? Não, discutiram no trânsito, o cara saiu lá e paf! Não vou render. Crise econômica. O mundo está num colapso. O Brasil está sofrendo. Deixa eu avançar. Quer ver outra coisa séria? Doenças. Cada vez mais pessoas sofrendo e morrendo por causa de doenças físicas. Atenção. E doenças emocionais. Não se divulga os números exatos para não se causar pânico. Também a quantidade de suicídio. Quer ver outra coisa? Deixa eu pintar o quadro para a gente ir para lá. Depois dessa questão toda, crise econômica, doença, violência,
a quebra de princípios e valores. Irmãos, é o que o Roberto falou aqui, rapaz, o negócio está feio, é uma guerra, e a gente não pode viver como discípulos sem lembrar de que nós somos peregrinos, senão nós vamos adoecer. Se for se conectar isso aqui a essa terra, rapaz, para descer, né? Como é que diz o povo? O mundo está cruel. A quebra de princípios e valores, não vou me deter nisso nem dar exemplo, mas os internautas de plantão devem estar acompanhando os ataques abertos, terríveis, contra os princípios e valores judaico-cristão, bíblico, que tem sido atacado. Cenas de sexo explícito, que faz apologia à bestialidade e sexo com animais. Cena de sexo explícito que faz apologia à pedofilia e que hoje as pessoas estão chamando de arte, e os ignorantes somos nós, os tapados, que não evoluíram. Esse é o mundo que a gente está. Por isso nós temos que viver como o quê? Peregrinos e estrangeiros. Como dizia uma pessoa que eu conheço, o mundo jaz. O mundo jaz. Agora deixa eu entrar no meu assunto. Eu ainda estou na... Para piorar, eu não quero que você fique triste não, que já eu vou dar uma... Como é que chama? Upgrade que chama, não? Como é uma... Porque, afinal de contas, como é que diz aí? Mas para piorar, me ouça, diante desse quadro todo que eu relatei rapidamente aqui, de violência, a questão econômica, depravação, diante desse quadro todo e junto com tudo isso, ouça-me, e creio que por causa de tudo isso, atenção, para piorar, diante desse quadro todo, junto com ele, eu acredito que por causa dele, tem algo que cresce assustadoramente, que está sendo chamado do mal do século, que é a ansiedade, a tristeza e a depressão. Nunca houve tantos relatos, atenção irmãos, de pessoas dominadas pela ansiedade, pela tristeza e pela depressão. Ouça-me, pessoas que perderam a alegria, o prazer de viver. Primeira dica rápida, sabe por quê? Porque perderam a identidade. E eu estou falando aqui, amados, não é só para os incrédulos não, pessoas na igreja que podem ser acometidas diante desse caos que aí está, mas porque perderam a identidade, querem viver aqui na terra, se apegar a coisas, enquanto deveriam esquecer das coisas que vão passando e prosseguir para o alvo. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite eu moro aqui. Essa é a nossa mentalidade, uma noite só. O mundo não tem o que eu procuro, meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus. Esse é o coração do cristão. Trabalha, trabalha, estuda, estuda, mas é Cristo a verdadeira alegria. É de quem eu preciso, mas deixa eu falar. Pessoas que fora ou na igreja, por causa desse contexto todo, perderam a alegria, o prazer de viver. Você quer ver uma coisa? Nessa reunião, talvez tenhamos pessoas sofrendo com o chamado transtorno de ansiedade aguda, com tristeza ou com depressão. Me ouça. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez uma pesquisa esse ano, fevereiro de 2017, me ouça aqui por favor. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa agora esse ano, 2017, fevereiro, que mostra que o Brasil é o país mais ansioso. A Organização Mundial de Saúde. Ou seja, o país que tem a maior taxa de transtorno de ansiedade, o Brasil. Por isso,
O nosso desafio é sermos mais do que brasileiros, porque se brasileiros formos apenas, estaremos dentro dessa estatística. País com a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o Brasil. Vai para a internet que tem essa pesquisa aí. Outra notícia: o Brasil é o 5º em depressão, primeiro em transtorno de ansiedade, o 5º no mundo em depressão. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou, sabe o que sobre o Brasil? Que o Brasil é um dos países mais tristes do mundo. Agora vem cá comigo. É meio complicado, porque essa pesquisa não bate muito com aquilo que a gente vê no rosto das pessoas no Brasil, sobretudo quando a gente vai para o Facebook. Parece contraditória, mas a pesquisa está revelando uma realidade. E outra, uma pesquisa científica, nem invenção, com dados estatísticos, de uma entidade reconhecida e respeitada nessa parte que lhe cabe de fazer esse levantamento estatístico. Só um detalhe mais. O interessante é que essa pesquisa foi feita e publicada uma semana após o Carnaval, a chamada festa da... Estou falando sério. País do Carnaval, a festa popular da alegria, é o país número 1 em transtorno de ansiedade e o 5º no mundo em depressão. Por quê? Não tem sido assim. É sobre alegria que eu quero falar. Não quero falar sobre tristeza, só estou dando os dados para a gente se localizar e pensar, mas eu quero falar sobre alegria. E deixa eu começar com uma palavra já de fé e ânimo para você. É possível nesse caos viver uma vida de alegria. Amém? Ponto. Alguém disse certa feita que a alegria? Ah, mas a alegria é um estado chamado Bahia. Não viu isso? Teve uma época aí propaganda com isso tudo. E olha que o carnaval mais forte do mundo é onde? Na Bahia. E alegria? Alegria é verão. Quando se fala em alegria hoje, se pensa em quê? Presente, dinheiro, realização pessoal, entrar numa faculdade, concurso público. Pessoas deprimidas porque não conseguiram passar em concurso público. Se bem que hoje não tem mais depressão para não entrar na faculdade, né? Porque hoje o pessoal está ligando, dizendo que sua vaga está lá, na universidade particular. Mas a alegria, hoje, então, se entende como isso. Agora, deixa eu falar uma coisa. Essas coisas podem trazer alegria? Pode. Presente, dinheiro, conquista, pode trazer. Agora, ouça aqui comigo, irmãos. Mas essas coisas trazem uma alegria passageira, momentânea. Até quem luta para entrar, fazendo concurso, entrar na público, no serviço público, luta, quando consegue, mas depois, alegria passageira, momentânea. As festas passam, o verão também. A alegria de que foi aprovado no vestibular e um concurso público passa, porque se transforma em suor, preocupação, às vezes perseguição lá dentro. É uma alegria que tem origem externa, se baseia em fatos, coisas, sentimentos. Essa é uma alegria comum a todos, natural, humana, passageira. Primeiro texto. Olha só, Jó capítulo 20, versículo 4 e 5. Alegria passageira, que todos devem, se puderem ter, que tenham, façam as suas conquistas, mas é uma alegria passageira. Jó 20, 4 e 5. Porventura não sabes tu, que desde todos os tempos
desde que o homem foi posto sobre a terra. Olha o 5. O júbilo dos perversos é o quê? Breve. Lê a última frase. E a alegria dos ímpios apenas do momento. Passei. Depois, tristeza, não se sabe de onde vem, transtorno de ansiedade, não sabe de onde vem. Quando eu falo dos ímpios, mas muitos cristãos sofrendo com isso aí. Olha o versículo 5. O triunfo dos ímpios é breve e a alegria dos ímpios é apenas na minha versão, é momentânea. Agora, irmãos e amigos que estão aqui nessa manhã, me ouçam. Mas a semana, então do que é que eu preciso? Embora não é errado ter alegria momentânea e passageira, elas vêm e vão. Algumas alegrias, inclusive, até se transformam em motivo de luta, de tristeza e de dor. Só luta para passar no concurso, quando entra lá perseguição e tal, mas tem que suportar. Agora, o que é que eu preciso então para vencer essa pressão que aí está, para não entrar na estatística dessa pesquisa que fala desse transtorno de ansiedade, dessa tristeza? O que você precisa é simplesmente entender de que a verdadeira alegria está em quem? Jesus. E Deus, na pessoa de Jesus, tem essa alegria que é especial e sobrenatural para mim e para você. Amém? A alegria em Jesus que as crianças ontem celebraram aqui pode resistir toda essa pressão a qual nós estamos vulneráveis. Atenção. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, que os livre do mal. A alegria que Deus quer nos dar, queridos, é uma alegria que não tem por base circunstância. Ouça-me, a alegria que Deus quer nos dar é uma alegria que começa de dentro para fora. Não depende de uma lista de aprovados para me fazer vibrar de fora para dentro, porque essa de fora para dentro é momentânea. Quem está entendendo aí? A alegria que Deus quer nos dar é algo interior, inabalável, inefável, indestrutível, indispensável e infalível. A alegria verdadeira encontrada na pessoa de quem? Jesus. Na verdade, essa alegria que estou falando aqui hoje, nesta manhã, queridos, ela é uma pessoa. A alegria, na verdade, é o próprio Jesus, é uma pessoa. E à medida que a gente se entrega a Ele, à medida que a gente entende a sua vontade, a sua causa e se entrega a isso, a gente vai desfrutando dessa alegria. Amém? Deixa eu avançar e falar de uma pessoa na Bíblia que demonstrou ter a verdadeira alegria, que é Cristo e que é Deus dentro de si. Não vou ler alguns textos, mas deixa eu contar a história de uma pessoa na Bíblia rapidamente para você entender essa alegria. Olha que coisa. Davi. Só vou citar os textos, não precisa abrir. Olha a vida desse homem que entendeu de que Deus, que Jesus era a sua verdadeira alegria. Primeiro, olha a história de Davi. Viveu boa parte da sua infância e adolescência cuidando de quê? Das ovelhas do seu pai. Está em 1 Samuel, não precisa abrir, capítulo 16. Olha Davi, cuidava das ovelhas do seu pai. Nos momentos vagos, ou enquanto cuidava das ovelhas, estudava música, tocava sua harpa. Presta atenção, que tem a ver com a nossa vida diária, com a nossa realidade. Cuidava das ovelhas do seu pai, Davizinho está ali, pegava sua harpa no momento que as ovelhas estavam alimentadas, saciada a sua sede, dedilhava sua harpa. Esse era Davi. Com mais ou menos 18 anos, primeiro era um pastor de ovelhas, cuidava delas e tocava. Com mais ou menos 18 anos, em 1 Samuel 16, não precisa abrir, acontece algo na vida de Davi importante.
ele foi ungido rei. Pastor de ovelhas, músico, mas agora é ungido rei. E passa a ser rei de Israel, de uma nação, separado por Deus por direito. Não de fato logo, porque ele foi ungido, mas não assumiu. Olha a vida dele. Continuou cuidando das ovelhas, Davi, cuidando das ovelhas, tocando, e agora eu sou rei por direito. Atenção, rei por direito. Deixa eu avançar. A partir de um determinado dia, a vida de Davi começou a mudar ainda mais. Está em 1 Samuel 16. De pastor de ovelhas, eu não vou ler esse texto aqui, mas é bem interessante. De pastor de ovelhas e músico ali na dele, sozinho no anonimato, Davi passou a ser músico oficial do rei. Lembram disso não? Quando ele é chamado para tocar para o rei Saul e passa a ser músico oficial do rei. Davi está progredindo ou regredindo aí, gente? Está o quê? Pastor de ovelhas, músico no anonimato, é ungido rei de Israel, por direito, não de fato, então ninguém estava vendo. De repente, passa a ser músico oficial do rei. Está progredindo. Vamos dizer que passou no concurso. Tem alguém em Israel que toque bem? Tem um menino aí, chamou, passou, foi contratado pelo rei Saul. E outra coisa, preste atenção no detalhe, que a gente não vai abrir a Bíblia. Além de músico oficial do rei, ele foi nomeado escudeiro do rei. O que é que Davi fazia? Carregava o escudo do rei. É pouca coisa? Não é não, o cara estava progredindo. Outro detalhe importante, que todo mundo gostaria aqui, e ainda tem um privilégio, de não trabalhar de tempo integral. Olha que coisa. Ele estava trabalhando no palácio, mas não trabalhava de tempo integral. Está em 1 Samuel 17, o que lhe dava condições de continuar cuidando das ovelhas. Atenção, rapaz, Davi estava progredindo. Que trabalho! E agora você é o que, Davi? Eu sou tocador do rei Saul. Oficial, sim. E aí, rapaz, você chega que hora lá? Segunda-feira, pega que horas? Não, eu não tenho um horário fixo, não. Meu tempo não é integral, não. E outra, ainda continuo cuidando das ovelhas. Poxa, rapaz, você está bem, viu, Davi? Davi alegre, feliz da vida, progredindo, continuava cuidando das ovelhas, tocava para o rei, era escudeiro do rei, tinha 1001 motivos para estar alegre. Concorda comigo ou não? Muito bem, presta atenção que não parou aí não. Certo dia, presta atenção, cuidava de ovelhas, músico no anonimato, passa a ser agora músico oficial do rei. Não é pouca coisa não, irmãos. O que mais? Escudeiro do rei. E ainda recebe uma chamada: vem cá, Davi, você pode ir para casa continuar, porque era o que ele gostava de fazer, cuidando das suas ovelhas. Quando eu precisar, você vem tocar para mim. Olha que coisa, 1001 motivos para estar alegre. E estava. E não parou por aí. Em 1 Samuel capítulo 17, Saul, o rei, e seu exército estava diante de um grande problema. Qual foi o problema? Golias, presta atenção. Saul e o seu exército estava triste e amedrontado, porque tinha diante dele Golias. Atenção, a Bíblia diz que Golias ele ultrapassava a média dos homens da sua época. A Bíblia diz assim que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Lembra disso? A altura do problema que estava trazendo tristeza para o povo de Israel e para Saul tinha 6 côvados e 1 palmo. Sabe o que significa isso em tamanho? Já tiveram a curiosidade de fazer o cálculo ou não? 6 côvados dá 2,70 m. Com mais 1 palmo, chega aí em torno de 2,90 m, 3 metros de altura. O povo triste e angustiado. A Bíblia diz que a couraça de Golias tinha 5.000 ciclos. Atenção, o cara tinha quase 3 metros. Olha o tamanho do cara. A couraça dele tinha 5.000 ciclos. Quem nunca teve curiosidade de fazer, deixa eu dar para você. Sabe o que significa 5.000 ciclos? Um ciclo é igual a 15 gramas vezes 5.000, dá 75 quilos. Quantos quilos tem um saco de cimento? Hein? 50? É leve? Pegue 50 e bote mais 25, dá quanto? Era a couraça de Golias. Que problema, motivo para o povo estar amedrontado e triste.
Mas presta atenção que ele está falando de Davi, que já estava feliz da vida, que estava progredindo. Mas não acabou não, quase 3 metros, a couraça com 75 quilos, e a Bíblia diz que a ponta da lança de Golias tinha 600 ciclos, que eu fui fazer as contas, sabe quanto dá? 9 quilos, só a ponta da lança. Significa que se a ponta da lança fosse colocada no alto e largasse na cabeça de Davi, presta atenção, certo dia, entretanto, Davi soube da afronta de Golias ao povo. Eu vou correr nessa parte aqui. E Davi fala assim: peraí, vocês estão tristes e amedrontados por causa desse incircunciso? É, Davi, o cara tem quase 3 metros, só a couraça dele 77 quilos, 75 quilos, a ponta da lança 9, nós estamos amedrontados, tristes. Davi fala assim: não, para tudo, eu vou encarar o cara. O povo de Israel, presta atenção, irmão, isso aqui é importante para você, presta atenção. O povo de Israel e Saul talvez estavam dependendo das circunstâncias favoráveis para se alegrar, quando se viram diante de um problema crônico, começaram a se entristecer, talvez foram dominados, atenção, pela ansiedade. Presta atenção, essa história aqui eu estou passando rápido, mas diz a Bíblia que ficou vários dias Golias se apresentando e falando o seguinte: tem homem em Israel? Imagine esses homens dormindo de noite, é uma ansiedade terrível. Amanhã, será que alguém vai se oferecer pelo menos para lavar a honra da nação? E chegava o dia, ninguém, todo mundo com medo, e triste, angustiado. Até o dia, esse texto aí diz assim: então os homens de Israel e Judá se levantaram. Aí foi quando Davi vence. Davi se oferece, encara Golias, vence Golias. Mas deixa eu dar um detalhe aqui que é importante para a minha vida e para a sua. Enquanto Golias estava lá de pé, o povo se entristeceu e ficou amedrontado. Era para reagir, mas não reagiram. Davi falou o seguinte: não, eu vou encarar esse gigante. Foi e encarou. O que me chama a atenção aqui é a reação do povo de Israel, que muitas vezes é a nossa hoje, querido, diante dos problemas. Olha só, quando Davi venceu Golias, então os homens de Israel e de Judá se levantaram, fizeram o quê? Gritando, e perseguiram os filisteus até a entrada de Gai e até as portas do Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saíram até Gate e até Ecrom. Presta atenção, enquanto o problema estava de pé, ó dia, ó azar, quem nos livrará? Sou um derrotado, triste, por causa do problema. Davi viu o problema, falou o seguinte: não, ele vem para mim com varas e paus, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. O mesmo Deus que está me abençoando vai me abençoar. Foi lá naquela fé, com ousadia. O povo, está no texto, o povo amedrontado e triste. Presta atenção, para a gente saber como lidar com esse momento. Eu quero dar alguns conselhos práticos para a gente terminar com a oração, inclusive por pessoas aqui que estão com o coração assim, para que você comece a partir de hoje a encontrar vitória na sua vida nesse sentido. Ouça bem, aí quando o povo viu Davi com a cabeça de Golias cortada, lembra da cena? Matou o gigante, pegou, cortou a cabeça e levantou. Quando o povo via, começou a vibrar. Aê, alegria, alegria, alegria. Mas porque a circunstância tornou-se favorável. Não foi o caso de Davi. Mas sabe o que acontece com Davi? Depois que ele mata Golias, a moral dele se elevou mais ainda. Vamos voltar. Um simples menino que cuidava de quê? Da ovelha do pai, das ovelhas, não sei se eram muitas, músico no anonimato, de repente é chamado pelo rei de Israel, a autoridade máxima da nação, toca e é contratado como músico oficial. Além disso, passa a ser escudeiro do rei e não trabalha de tempo integral, vai e volta. Aqui ele vence Golias, presta atenção. E depois que vence Golias, a moral do cara se eleva mais ainda. Ele passa a viver um momento de glória na sua vida e ministério. Dá um clique para mim no próximo aqui, rapidinho, André. Eu não sei se eu coloquei esse texto aí. 18. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Davi considerou estas palavras no seu coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. 18, 1 a 7.
Aí misturou, né? O texto então, não precisa estar aqui? E desde aquele dia, 18, 1 a 7, Saul reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Vamos lá. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria. Presta atenção, quem era Jonatas? Filho do rei. Ficou assim para Davi, tudo favorável, dá um clique. E Jonatas se despojou da capa que vestia e deu a Davi. O cara tá, como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Pode ir até o 7. Saía Davi aonde quer que Saul enviasse, e era sempre o que, irmãos? Bem sucedido, alegria. E Saul pôs sobre agente de guerra, e isso pareceu bem, colocou ele sobre como responsável pela guerra. Volta aí. Isso pareceu bem, 5. Isso pareceu bem aos olhos de todo o povo e até aos olhos do seu servo de Saul. 6. Sucedeu, porém, que retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, presta atenção, então ele está bombando, motivo para ficar alegre. As mulheres, quando ele volta, Saul e Davi, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamboris e com instrumento de música. Dá o 7. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo, o que é que diz aí, irmãos? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10. Presta atenção. Quando Saul ouviu isso, presta atenção, está tudo bem na vida de Davi? Motivo para ser alegre? Eu também estaria. De pastor de ovelhas, a música no anonimato, a música oficial do rei, escudeiro do rei, matei a ameaça de Israel, ganhei moral com o povo, fui colocado como chefe de soldado, e agora estou com moral com o filho do rei, assim comigo, me deu presente, e eu estou bombando, eu volto para Israel, o povo começa a celebrar, rapaz, eu estou bem. Tinha motivo de sobra para estar alegre. Até aqui talvez não tenhamos muita coisa para aprender com Davi. Presta atenção, porque venha cá comigo uma coisa, rapidinho. Quem não estaria alegre aqui com essa situação? Nós também estaríamos vibrando de alegria. Mas sabe o que é que me impressiona em Davi? Por isso que eu estou usando o exemplo como ele. Porque essa alegria circunstancial, que vem de fora para dentro, todo mundo tem. O que a gente colocou aqui como tema, é que a verdadeira alegria, eu falei aqui antes, é aquela alegria que vem de dentro, não de fora para dentro. Uma promoção no trabalho, rapaz, você agora é músico oficial do rei, mas agora, irmãos, preste atenção, o tempo fechou para Davi, o quadro se inverteu. Só vou ler um texto mais na frente, 1 Samuel 21, mas por enquanto, ouça aqui. Saul já não era mais o mesmo favorável, e agora o rei de Israel procurava matar Davi. Davi agora passa a ser fugitivo, teve que se afastar do seu amigo do peito, forçadamente. Preste atenção. E o pior, olha o que acontece. Davi estava bem? Tranquilo? Saul começou a perseguir, problemas. Vem cá que a gente vai terminar com isso aqui. Começou a surgir problema. Saul começa a perseguir, procurando matar ele. Ele passa a ser fugitivo, o cara está cheio de moral, bombando, músico do rei, escudeiro, começa agora a viver como foragido. Teve que se afastar de Jonatas, seu amigo do peito. E o pior, dá um clique para mim, para você ver uma coisa. Você está achando que às vezes está sofrendo demais e a sua alegria depende de circunstâncias. Você vai entender que, como Davi, a sua alegria deve depender disso, do Senhor Jesus, que é a verdadeira alegria. Mas olha esse texto aqui. Aquele Davi que estava bem, bombando, depois de tudo que eu falei, perseguição do rei, viver como fugitivo, perdeu a amizade do seu principal amigo. Olha o que acontece com ele. E Davi considerou estas palavras no seu coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Coloque aí, até o 14 ao 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles. Lê a próxima frase para mim, irmãos. E fingiu-se de quê? Doido nas mãos deles, garatujando. Que versão é essa, irmão? Garatujando, é uma ave, é? Garatujando, bem de doido nas portas. Olha como é que termina. Olha que situação. E deixando o quê?
correr saliva pela barba. Atenção, queridos, por favor, preste atenção. Olha a cena. O cara estava bombando. Todo motivo para não viver o transtorno de ansiedade, porque o cara acordava, músico do rei, escudeiro do rei, moral com o rei. Vai ficar ansioso com o quê? Não tem motivo. Tristeza, depressão, não tem motivo. Agora presta atenção. Agora passa a ser fugitivo, perseguido pelo rei, perde a amizade do filho, perde coisas, e agora, olha que cena, precisou se fingir de quê? De doido. E olha a cena, para provar para os inimigos, ou para as pessoas que ele era doido, e começou a deixar escorrer saliva pela barba. Que cena patética, que cena ridícula. Gente, um quadro agora desfavorável à alegria. Agora Davi passa a ter motivos para ficar deprimido, triste, angustiado. Ai, Senhor, ai, baba. E a baba descendo na barba. Um quadro favorável para a ansiedade, para a tristeza, para a depressão. Isso que me encanta nele. Muita gente hoje se deixa tomar pela ansiedade, pela tristeza, pela depressão, porque esquecem de que Jesus é, e não coisas e circunstâncias. Ah, mas eu quero casar, tanto casar, e não apareceu ainda. Estou triste. Não fique triste, não. Já já você casa, se Deus quiser. Amém ou não? Presta atenção que eu vou correr para terminar. Eu falei a primeira vez terminar, tá? Irmãos, rapidinho aqui que eu vou partir para textos aqui agora. Pois bem, é nesse quadro que Davi dá exemplo do que é uma vida plena em Deus. Presta atenção, eu não estou dizendo aqui que Davi não teve momentos de tristeza, tá, gente? Não é isso, mas ele não se entregou. Ele tinha uma força dentro dele, que é Cristo, que é a verdadeira, que o fez permanecer do jeito que a gente vai ver aqui nos Salmos, rapidinho. Então deixa eu abrir um parênteses, essa semana, porque às vezes eu fico triste, eu também fico, atenção, às vezes vem a tristeza, mas a gente não pode se deixar dominar por ela, e a gente vai ver um texto aí na frente sobre isso, mas deixa eu correr aqui. É aí que Davi dá exemplo. As circunstâncias são as piores possíveis, mas a mesma força que Davi encontrou para lutar contra Golias, ele encontrou para vencer todas as situações, e essa força era fruto da alegria do Senhor em Davi. Agora vamos correr para alguns textos para você ver. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Esse salmo que a gente vai ler aqui agora é um salmo escrito decorrente dessas perseguições de Saul. Atenção, olha só, o que nós vamos ver aqui agora, Adriano, Salmo 59, 9 e 10, é dentro do contexto da situação que ele vive com Saul, viu? Depois você vai ler com calma e estudar o salmo. Olha o Salmo 59, 9. Em ti, presta atenção, depois vai pesquisar, vai ver que o contexto é a situação com Saul, de perseguição. Olha o que ele diz. Eu ia falar assim, ó Senhor, triste, estou angustiado, tal. Sim, podia estar triste, mas ele reagia. Quem está entendendo aí? E você vai reagir em nome de Jesus. Eu e você. E nós vamos vencer. E declarar que Jesus é a nossa verdadeira. Presta atenção, olha o que ele diz. Em ti, força minha. Saul no encalço, perseguição. Esperarei, pois Deus é o meu alto. Eita rapaz, dá um clique no próximo. 10. O meu Deus, com a sua benignidade, virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Fé, se refugia em Deus. Aí mesmo no Salmo 59, olha o que ele diz no versículo 14. Eles tornam a vir à tarde, uivam como cães, Saul perseguindo ele, e andam rodeando a cidade, até o 17, vagueiam buscando o que comer e resmungam se não se fartarem. 16, eu porém, olha que coisa linda, irmãos, o remédio para a gente. Eu porém cantarei a tua força, pela manhã louvarei com... Peraí rapaz, Saul estava perseguindo, está tudo desfavorável, mas eu vou louvar com alegria a tua benignidade, porquanto tem sido para mim uma fortaleza e refúgio no dia da minha... Olha o último versículo, por favor.
A ti, ó força minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha fortaleza, é o Deus que me mostra. Esse salmo foi escrito por Davi nesse tempo da perseguição. Dá mais um clique para mim, por favor, 16:11, Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de... Senhor, plenitude de alegria, abundância. Mas peraí, plenitude de alegria em meio ao caos. Por quê? Qual foi o segredo de Davi? Ele entendeu o quê? Ele entendeu o quê? Que Jesus, que aí era o Senhor Jeová, era a sua verdadeira. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Mais um Salmo 31:7. Olha o que ele diz no 31:7. Leiam para mim esse salmo aí, como é que diz? Eu me alegrarei, regozijarei na tua, pois tens visto a minha, e o Senhor conhece as minhas. Transtorno de ansiedade, depressão, tem cura. Não se culpe se você está num momento de tristeza profunda. Não se culpe, a gente está sujeito a essas coisas. Mas eu estou pregando aqui nessa manhã e quero terminar com uma oração dizendo que Deus tem alegria para você. Você só precisa reagir. Reagir nos textos que eu faço questão de ler aqui com você. Qual é o salmo agora? 30, versículos 5. Dá mais um clique para mim. Porque a sua ira dura um só momento. Isso é Davi. No seu furor está a vida. Leiam para mim a última frase. O choro pode durar, pela manhã, porém, virá o cântico de alegria, de júbilo. Vocês acham que Davi, foragido nas cavernas, no deserto, não parava de vez em quando para escrever isso aí? Claro que sim, e deve ter dito assim. Por que ele escreveu que o choro pode durar a noite? Porque certamente ele estava num tempo de quê? Choro. Mas ele reagia logo dizendo que a alegria viria pela manhã. Dá um clique mais aí para mim, Adriano. 30:11. Tornaste o meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício e me cingiste com o quê, irmãos? Vamos terminar lendo a Bíblia, o versículo 12, leiam comigo, como é que diz? Para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei. Vamos lá, Adriano, próximo, 32:7. Tu és o meu esconderijo, preservas-me, olha que coisa, da angústia, de alegres cânticos de livramento, o Senhor tem me cercado. Só mais alguns textos, eu quero terminar com oração e canto. Moisés está aí ainda? Não? Vem cá, Moisés, que eu vou terminar. Mais alguns textos. Olhe, o que é que eu entendo que Davi tinha como revelação? É esse texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Disse-lhes mais: ide comer as gorduras e beber as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Qual é a última frase? Qual é a última frase? A alegria do Senhor. Irmãos, estamos sujeitos às pressões, presta atenção. Tudo que eu falei aqui, a gente está sujeito a questão de desemprego, doença, luta, atenção. A pressão que está aí, sabe? Mas a gente tem que reagir, amados, amém? Não se deixar dominar pela tristeza. Deixa eu terminar com mais alguns textos aí. Clica para mim, Adriano. Olha, vamos ler junto Abacuque 3, versículos 17 e 18. Como é que diz aí? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia, leiam comigo, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha. Eu vou ter dó de vocês, vou pular a maior parte dos textos e quero ir para o último texto, que está em Filipenses 4, para a gente terminar com isso. Filipenses 4, Adriano, versículo 4 a 13. Levante, por favor, que eu vou terminar. Me perdoe pelo avanço, precisava de tempo para isso. Vamos ler junto, por favor, vamos ler junto. Eu quero terminar com oração.
quero terminar com oração, porque essa é uma manhã de milagre na sua vida com relação a esse assunto. Quem pode dizer amém? Presta atenção. Vamos ler junto Filipenses 4 até 4 a 13. Versículo 1, como é que diz? Regozijai-vos sempre. Sempre é quando? Sendo promovido ou sendo demitido. Regozijai-vos sempre, na abundância ou na escassez. Quem pode dizer amém? Mas a semana é complicado, não é não? Basta o quê? Basta o quê? Jesus como Senhor da minha vida e da sua. Aí Ele vai governar e nós viveremos a verdadeira alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, olha o 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. 6: não andeis ansiosos. Atenção, vamos terminar lendo a palavra. Atenção. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de, através de quê? Oração e súplica com ações. A gente vai fazer isso já já, presta atenção. Olha o 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha que coisa, irmãos. Põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Guardará os vossos. Agora põe a mão na sua cabeça e na mente. E guardará a vossa mente. Isso aqui é sério, irmãos. Que a coisa começa aqui. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Pode tirar. Terminei o texto? O vosso pensamento em Cristo Jesus. O 8 até o 13. Agora olha que coisa, queridos. Olha a receita. Quanto ao mais, irmãos, vamos junto? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso é aqui que começa a guerra. Nisso pensai. Até o 9: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será. Está percebendo que ele está apelando para essa questão da paz? Porque essas coisas tiram a nossa paz. Pensamento mau, pensamento ruim, pensamento que domina a nossa vida. Mas o Deus de paz estará convosco. 10: ora, muito me alegro no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. 11: não digo isso por causa da necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. 12: sei passar falta e sei ter abundância. Em toda maneira e todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer. Agora há uma só voz, o versículo 13. Como é que diz? Posso todas as coisas naquele que é a minha verdadeira. Mas a semana, a casa caiu. Jesus é a verdadeira alegria. Mas a semana é uma coisa dentro aqui que eu não sei o que está acontecendo, essa tristeza. Jesus é a verdadeira alegria. Uma palavra de fé para todos aqui, mas principalmente para aqueles que entraram hoje aqui com o coração triste. Deixa eu te dar uma notícia: vai passar essa tristeza, e Jesus vai se revelar para você como aquele que é a verdadeira alegria.